Linha de rejuntes Fortaleza. É garantia de qualidade com o melhor acabamento e a cor ideal para você. Siga Produtos Fortaleza nas redes sociais e acompanhe as novidades. E olha, a gente tem um recado importante para você que nos acompanha. O rejunte da sua cozinha ou do seu banheiro está com aspecto de sujo, com mofo ou desgaste? Conheça os Apticores Fortaleza, um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo consegue utilizar para renovar o seu ambiente, com muitas cores que deixam o seu ambiente renovado, limpo e de cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe as novidades. 1h14, conosco o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, gentilmente nos atende. É um assunto importante, o campeonato pausa, né? O campeonato dá uma parada nesse momento, a gente torce para que volte. Não pelo fato do campeonato voltar em si apenas, mas para que esses números diminuam, para que as vidas sejam preservadas. A gente há pouco falava que cada um tem uma opinião, né? Mas o campeonato, o futebol em si, não é o que mais tem causado problemas, mas a gente respeita as decisões que estão sendo tomadas e tudo em prol da vida, em prol da saúde, sempre. E claro que a gente quer ouvir o que pensa o presidente da Federação Paulista de Futebol, todas as tentativas que foram feitas nesses últimos dias para que a bola não parasse, para que o campeonato continuasse. E eu gostaria, presidente, para a gente começar essa conversa aqui no Esporte em Discussão ao vivo nessa sexta-feira, que o senhor fizesse um balanço para a gente de todas as tentativas que a federação fez, como foram essas reuniões, para que o Campeonato Paulista prosseguisse e vocês não tiveram êxito. Boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com a Jovem Pan, presidente. Boa tarde, é muito bom, muito importante estar na Jovem Pan e poder falar um pouco do que os clubes têm feito e do trabalho dos clubes durante essa pandemia. Primeiro, a gente não nega, ninguém é cego, nós estamos num momento delicado, triste, sofrido. Quem já não teve um problema com um amigo, com um familiar, com um conhecido? E o que a gente precisa fazer, todos nós da população? Nós temos que nos conscientizar que só com a nossa ação, cada um fazendo a sua parte, isso vai melhorar. Enquanto não tiver vacina, cada um tem que fazer a sua parte. Se isolar, higiene pessoal, quem puder, fique em casa, até todos nós estarmos vacinados. Mas eu queria lembrar a vocês que 16 de março de 2020, o futebol, por orientação do Comitê Médico da Federação e pelo médico dos clubes, se reuniu na Federação Paulista de Futebol e os clubes pararam os campeonatos, todas as competições, antes do governo decretar a quarentena. Nós respeitamos a ciência e a medicina. E agora, a luta não é simplesmente voltar a jogar futebol. É defender um trabalho muito bem feito pelos clubes. Repito, muito bem feito pelo Comitê Médico, pelos médicos dos clubes, pelo engajamento das suas diretorias. Todos abraçaram a causa, todos cumpriram os protocolos e nós estamos caminhando, nós defendemos isso, que seja respeitado um segmento que tomou providências, que parou antes, que se preparou para voltar. Vocês lembram o tempo que levou para a gente voltar, primeiro com avaliação médica, depois com os testes físicos, depois os treinos e depois as competições. Nós fizemos tudo. Todas as decisões foram pautadas pela ciência, pela medicina. E é assim que a gente continua trabalhando. É assim que a gente continua olhando para frente. É óbvio que tem coisas para corrigir. É óbvio. Veja bem, quando a polícia fecha uma festa, um baile, sai só a notícia da festa. Quando alguém do futebol é pego numa festa, num baile, isso vira notícia nacional. E isso é ruim. Isso é muito ruim.
Então, nós do futebol, nós temos que ter mais consciência de que todos estão expostos numa vitrine muito maior. Então, isso é algo que a federação vai conversar com os clubes, inserir, eu não sei se é no protocolo ou se no regulamento de competição, mas eu acho que qualquer profissional, seja dirigente, de comissão técnica ou atleta, que não cumpra o que é necessário, o que é importante, precisa sim estar sujeito a uma punição desportiva. Presidente, o Zé Manuel está aqui, o Vampeta, o Bruno Prado, eles também vão conversar com o senhor. Ontem falamos sobre isso no programa Esporte em Discussão também, que a gente só tem uma dúvida em relação às explicações, ao argumento. O campeonato tem que parar porque com a pausa no Campeonato Paulista por um determinado período, vai cair esse número em X%. O benefício vai ser de tanto. Esses dados fazem falta para que o debate seja mais rico. A federação também cobrou esses dados, ela teve esse acesso, houve essa explicação nessa série de reuniões que vocês tiveram com autoridades sanitárias, com o governo do estado, enfim, vocês têm isso em mãos? Essa explicação foi dada, presidente? Ela foi falada. Não tem números, não tem nenhuma comprovação científica até este momento que nós tenhamos conhecimento, tanto a federação como os clubes, médicos, comitê médico, de que sem futebol vai cair a contaminação ou vai diminuir o colapso na saúde. Não há nenhuma comprovação dessa informação, desta colocação. Mas, veja bem, chegaram a colocar que o ponto maior de contaminação é a nossa casa. Porque tem uma partida de futebol, os vizinhos vão todos na casa de uma pessoa e ali há contaminação. Por mais que isso ocorra, contamina mais na nossa casa ou no metrô e nos ônibus? Ou na circulação de pessoas dentro de supermercados? Sabe, a gente não conseguiu, da ciência e da medicina, nenhuma explicação para a paralisação. Nenhuma. Científica, nenhuma. Zé Manuel, isso, Zé, é delicado, né? Porque vão ter que dar um jeito, então, de bloquear a transmissão de jogo de NBA, de UFC. Campeonato Europeu tá rolando. Campeonato Europeu. Lives de cantores, porque as pessoas se reúnem do mesmo jeito para tomar um negócio e assistir live aí de Gustavo Lima, de Bruno e Marrone, sei lá mais quem, cada um tem seu gosto pessoal. Então, se tudo que é transmitido é motivo para as pessoas se reunirem, tomar um negócio, comer um negócio, aí é complicado. Ver novela, Big Brother, hein, Zé? Aí estamos mortos. Nós tivemos um período aí em que houve muita aglomeração, e não é culpa de futebol, culpa das pessoas, torcidas organizadas levando o ônibus para o aeroporto, buscando o time que foi campeão. Mas nós não vivemos agora um período de decisões, então isso não ocorreria neste momento, né, no futebol. O que eu gostaria de perguntar para o presidente, não teremos a rodada no final de semana do Campeonato Paulista, que é essa quinta rodada. Há uma reunião programada para segunda-feira para se discutir se leva para outro estado. Nos contatos, há estados disponíveis que poderiam receber os jogos do Campeonato Paulista, já que nas últimas horas a gente vê um estado após o outro fechando também ou paralisando os seus campeonatos, presidente? Boa tarde, Manuel. Sim, a possibilidade existe, é concreta. Por que nós estamos trabalhando em silêncio? Porque a legislação é clara, a decisão é do governo federal, governo estadual e governo municipal, vale a mais rígida. Então, quando o jogo, por exemplo, São Bento e Palmeiras, o governante mais rígido era o meu amigo Calil, prefeito de BH. Eu tive cuidado de ligar para ele antes, tive uma longa conversa com ele,
ele me indicou o infectologista da prefeitura, que fez um estudo que o futebol não tem contaminação, que o futebol não tem nenhuma influência nessa pandemia que nós estamos e que pode vir jogar aqui, não tem problema. Mas no dia seguinte, o governador, que era mais liberal, fechou o estado. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ajustando com prefeitura e governo do estado. Nós não vamos colocar o futebol de São Paulo em risco de ou viajar e não jogar, ou anunciar e nem viajar. Nós estamos caminhando com muito cuidado e com muita atenção. Fala, Vamp. Boa tarde, presidente. Saudade. Saudade, mano. Pô, aquela geladeira... Não atendeu o telefone no aniversário, não? O que aconteceu? Ô, presidente, aquela geladeira deve estar cheia lá na federação. Preciso ir lá fazer uma visita, hein? Mas... Bem-vindo. Mas assim, ó, eu sou oriundo do futebol, né? Da bola. Eu vivo mesmo assim. O futebol me deu várias coisas de estar participando com vários tipos de pessoas. Eu vou dentro das comunidades, Márcio. Se entrar dentro da comunidade, esse pessoal quer vetar tudo, tinha que ir dentro das comunidades para ver como é o dia a dia lá. Todos os dias. Final de semana, de hoje para amanhã então, nas comunidades. Para ver se fecha lá as coisas. Todo mundo lá, tá todo mundo. O futebol, eu tava falando assim, das profissões que tem, eu acho que é o que está sendo mais seguro, né? Tá todo mundo sujeito à contaminação em qualquer lugar, pegar um Covid, mas dentro do futebol, os protocolos até mesmo da CBF, da Federação Paulista, das federações, é o que é o mais seguro em relação a tudo. Porque você pega as outras áreas, tá exposto demais, por exemplo, o pessoal da saúde, né? A polícia, o corpo de bombeiro, o dia a dia na rua. E o futebol tem, se você treinar todo dia, ali tem... Por mais que o time seja até menor, né? A gente tá falando do gigante, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, né? Aqui falando futebol, principalmente São Paulo. Os times menores também têm um protocolo muito, muito sério. Quando o presidente falou que o ano passado, eu estava na votação para ver se parava o campeonato ou não. Eu falei, por mim não para, mas sem público. Continua sem público. Fui voto vencido. Isso que o presidente falou foi verdade mesmo. O futebol foi o primeiro a parar antes de todo mundo pedir. O ano passado. O ano passado. E agora, vindo isso tudo, aqui que o Bruno falou antes, se der certeza que se parar o futebol vai diminuir os casos de Covid... Aí é outra coisa, mas não tem público, não tem nada. Tá sujeito a qualquer um ir no mercado. Eu tô um ano aqui na PAN, não sei se eu já peguei ou se eu já passei por alguém. Eu sei que eu não peguei. Não senti nada. E tem gente aqui que se cuida muito mais do que eu e pegou. É verdade. Que segue o protocolo. Aqui, todo lado de um aqui, o Zé Manuel. Eu peguei também. O Bruno Prado. Vai dentro da comunidade, joga uma bola? Não, eu vou. Não vou. Já fui. E aí? Não sabe, eu acho que o futebol não tem que parar. Eu sou favorável a isso. Viu, presidente? Vamp, se você lembrar, só para relembrar um pouco, o protocolo do futebol, ele é do futebol. Ele não é do clube grande. Isso que eu falo. Ele é do futebol. Nós fizemos A1, A2, A3, segunda divisão, sub-20, Copa Paulista, futebol feminino e feminino sub-17, com exatamente o mesmo protocolo. Obrigatoriamente um teste por semana, departamento médico à disposição e, quando necessário, 2 testes por semana. Quando dá positivo, isola, trata, cuida. Se ele mora numa família que tem grupo de risco, o clube vai lá, testa a família. Nós cuidamos da família futebol. O que me preocupa é que as pessoas estão decidindo sentadas dentro de um gabinete. Eles não conhecem isso que o Vampeta está colocando das comunidades. Como também não conhecem os times pequenos do Brasil inteiro. Que se a partir do momento que se para o futebol, e os senhores sabem, sem aqui dizer se está certo ou está errado, que a situação financeira dos clubes é apertada. Melhorou muito, os clubes estão cumprindo com os seus compromissos, mas se para o futebol, se para a receita, para de pagar. E essas pessoas mais humildes, de milhares de clubes no Brasil, é que vão pagar a conta, porque vão perder testes, vão perder acompanhamento médico e vão perder a condição
de fazer o supermercado no final de semana. Bruno Prado, conosco o presidente da Federação Paulista de Futebol. Bruno Prado. Bom, Reinaldo, sobre as reuniões que vocês tiveram nas últimas semanas, eu li de colegas que na última reunião que vocês tiveram com representantes do governo do estado, eles até não se colocaram contra a continuidade do campeonato, mas eles queriam que o Ministério Público avalizasse, que eles estivessem juntos. Foi isso mesmo? O governo do estado, na última conversa que vocês tiveram, acho que foi na segunda-feira, eles realmente não colocaram assim uma objeção deles? Eles ficaram só mesmo nessa questão do Ministério Público? Sim, exatamente isso, Bruno. Nós fomos para uma reunião no Palácio, eu, Mauro Silva, Dr. Moisés Cohen e Bernardo Itre, com 3 secretários de Estado, Patrícia L., Marco Vignoli e Aildo Rodrigues. E por vídeo, Dr. Medina, do Centro de Contingência do Covid. Quando nós apresentamos, e o futebol deu a sua cota, o futebol propôs parar o A2 e o A3, como estão parados. E não há nenhuma tentativa nem de jogar em outro estado, nem de procurar justiça para o A2 e para o A3. Por quê? Porque o sacrifício é só dos clubes. É o calendário só paulista. Por que o A1 é impossível se fazer isso? Porque o A1, os clubes estão atrelados a um calendário nacional e sul-americano. Quando apresentou a proposta da bolha sanitária, tirar todo mundo de circulação, testar, confinar, depois do jogo testar, antes do jogo testar de novo, confinados todos, depois do jogo testar, nessas 3 rodadas, todos, sem nenhuma exceção, gostaram muito da ideia. A única coisa que disseram, precisamos agora do aval do Ministério Público. Ainda na conversa, é importante essa manifestação positiva de vocês, do governo, ao Ministério Público. E a colaboração de vocês para marcar a reunião. E a reunião foi marcada, só que esta colaboração e esta posição do governo não foi colocada. Muito ao contrário. Pela primeira vez, depois de muito tempo, na coletiva do governador, ele trocou o interlocutor. Ele tirou o doutor Medina, botou Paulo Menezes, se eu não me engano, que deu uma declaração que não é verdadeira, que na reunião o governo e o Centro de Contingência tinham dito que a posição do governo era de paralisação. Isto não aconteceu. O que ele falou não é verdade. Presidente, então, só para a gente entender, essa reunião próxima que vai acontecer, claro, não vou pedir para o senhor contar aqui para a gente qual é a estratégia da Federação Paulista de Futebol, mas eu conto, Márcio. Então, por favor, pode, por favor. É jogar. Então tá todo mundo curioso aqui. Nós queremos, agora, não é jogar a qualquer custo, é jogar com segurança, é continuar cuidando da saúde de todos os envolvidos e ter segurança de onde a gente vai jogar. Se a gente não conseguir reverter aqui em São Paulo, nós estamos trabalhando para jogar fora do estado, sim. Justiça, existe a chance? Existe, é a última opção. Eu ia perguntar isso de justiça. Então, o episódio Justiça, ele ainda não foi descartado? Não. Presidente, só uma questão sobre essa questão da justiça, né? A gente estava conversando. O que vocês poderiam conseguir na justiça é uma liminar apenas, poderia ser cassada assim, horas antes do jogo, por exemplo. Que caminho que daria para conseguir na justiça? Isso foi muito avaliado, viu, Bruno? Porque a tese jurídica é perfeita. Se é uma colocação e a gente não está vivendo esse momento triste que o Estado de São Paulo está vivendo, a chance de ganhar era mais de 80%. Os argumentos são muito fortes, as provas são muito fortes. Porque 5 dias antes, o próprio governo disse que o futebol não parava e que as maiores ligas do mundo, com lockdown mais rigorosos, estavam tendo atividade. Isso mudou rapidamente. Agora, essa a nossa dificuldade, é essa apreensão dos clubes, né, de se ganhar, né, e se preparar a rodada, ou tiver já os clubes em campo e caçarem a liminar. Mas tem muita gente
que quer entrar na justiça, mesmo ganhando, analisar a possibilidade de não jogar, só para mostrar para o governo e para a sociedade, para aqueles que ainda dizem que o futebol quer voltar a qualquer custo, que tem razão. As pessoas criticam muito, Bruno, de procurar a justiça. Quem não procurou a justiça? Quem não teve um problema trabalhista, ou bateu um automóvel, ou levou um cano de alguém, ou o cheque voltou sem fundo? Você tem que procurar alguém que diga quem tem razão. Nós estamos numa democracia. Eu não vejo essa comoção de poucos de que procurar a justiça é um crime. Não, procurar o time é obedecer a regra do jogo. Eu acho que o Ministério Público tinha que fazer a mesma coisa em relação ao transporte público, a aglomeração em metrô. Onde tinha esse mesmo, assim, já que quer cuidar de tudo, cuida da multidão, do povo todo. No geral, não vem ninguém se manifestar em aglomeração. A gente vê aí no dia a dia o pessoal indo trabalhar, precisa ganhar seu ganha-pão. A gente vê aí todo dia aí como está o metrô de São Paulo, as estações de metrô, os pontos de ônibus, como estão os ônibus. Eu não vejo essa força toda. Vampeta, tem outra coisa, Vampeta. Fazer uma partida de futebol com todos numa bolha, não pode. Gravar novela, pode? E outras coisas. O Ministério Público gravar novela, tem muito mais gente numa gravação de novela que numa partida de futebol. Nós chegamos e apresentamos isso para o Ministério Público e para o governo. A gente ia fazer um jogo com 54 pessoas presentes só. Presidente, a gente não vê coerência nisso. O que nos deixa magoado e triste, não tem coerência. Fala, Zé. Eu queria voltar num tema que o senhor abordou anteriormente, sobre a possibilidade de se criar uma população esportiva para aquele que trouxe Covid para o clube, para alguém envolvido com o futebol, que não se cuidou, que não seguiu o protocolo. Como é que é isso? É para aquele que saiu na imprensa, que estava numa festa, que estava aglomerando, prejudicando a imagem do futebol. Como é que seria mais ou menos isso, presidente? Não, é o seguinte, qual é a ideia que é embrionária ainda, mas eu acho importante ela caminhar e eu acho importante o futebol colocar em prática. Veja bem, você tem um sobrinho que veio, ou você tem uma colaboradora em casa que pegou e trouxe e você pegou. Isso é um fato. Você está numa aglomeração, numa festa noturna, você está fora do contexto, você contrair dentro da sua casa é um acidente. Agora, você sair para a festa e você expor o futebol, porque o futebol expõe muito. Eu acho que tem que ter uma punição desportiva, sim. Reinaldo, e uma outra questão, um dos argumentos para parar o futebol é quanto a aglomerações, festas, enfim, de torcidas. A federação ela se dispôs a fazer assim uma campanha forte assim de conscientização, até de conversar com as torcidas organizadas que acabam representando a maior parte dos torcedores que vão para a rua, receber ônibus, enfim, como já foi falado aqui. A federação ela se dispõe a isso também, a conversar com torcidas, a tentar conscientizar, entrar forte numa campanha de conscientização? Bruno, isso estava na proposta tanto para o governo quanto para o Ministério Público. Nessa última rodada que a gente teve, que o governo prorrogou o início do lockdown, nós já fizemos isso. Nós solicitamos aos presidentes de clubes que entraram em contato com todas as suas torcidas organizadas e fizemos um ofício ao secretário de Segurança Pública, ao comandante-geral da Polícia Militar e a cada comandante regional de cada área, para que inibisse qualquer possibilidade de público em torno dos estádios. E não tivemos um problema, Bruno. Bruno, a família futebol, ela se conscientiza. Eu acho que se o futebol tivesse mantido, a gente teria esse diálogo muito mais constante e todos estariam fazendo campanha através das suas mídias ou das mídias dos clubes, fique em casa, proteja, isolamento social, álcool gel. Lembrando que a federação
A única entidade que está fazendo a campanha do Vacina FC. O São Paulo, aliás, jogou com a camisa no domingo, em prol da vacina. Então, era um conjunto de atitudes, Bruno, que não houve nenhum argumento, nem científico, nem médico, para não ser aceito. E essa é a nossa indignação. Volto a frisar, se a gente parando vai diminuir a pandemia, paramos imediatamente. Se o futebol está causando colapso no sistema de saúde, paramos imediatamente. Mas isso não é verdade. Cientificamente, até hoje, isso não é verdade. Ô presidente, o ano passado, nós vamos para um break para a rede e continuamos aqui no AM da Jovem Pan e também no YouTube com imagem. 1h39, estamos conversando com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Presidente, no ano passado, por exemplo, quando surgiu tudo isso, ainda tinha muita desinformação, teve a paralisação das competições. Quando elas foram retomadas, por exemplo, o Santo André, que fazia uma bela campanha, voltou sem os seus principais jogadores, alguns tinham sido negociados, enfim, foi difícil para alguns clubes retomarem a sua vida. Problemas financeiros, os contratos são mais curtos. Fazendo esse exercício agora, é uma paralisação menor, mas a gente vive uma realidade bem diferente, né? Lá atrás, quando morriam 50 pessoas, todo mundo ficava com o cabelo em pé. Agora morrem mais de 2.000, né? Vai ter algum tipo de ajuda para esses clubes? A federação já pensa nisso? Ela já foi procurada? Porque os clubes menores, se os grandes passam por dificuldades financeiras, os clubes menores de outras divisões, então, nem se fala, né? Não dá nem para entrar numa discussão, eles não conseguem nem se sustentar. Que tipo de cuidado, que tipo de atenção a federação está tendo com esses clubes que têm problemas financeiros para conseguir se sustentar e manter o seu futebol, presidente? Márcio, vamos lá, vamos voltar um pouco lá no passado. Por que a federação parou as competições antes do decreto do governo e agora está querendo continuar a jogar? O sistema futebol parou, Márcio. Parou São Paulo, parou Brasil, parou América do Sul, parou o mundo. FIFA parou, Conmebol parou, CBF parou e o futebol nacional parou, os estaduais pararam. E por isso é que tinha que fazer um rearranjo de regulamento, teve que se adaptar, tomar providências jurídicas para que os clubes, aqueles que perdessem atletas, pudessem recontratar. Hoje, só está parando o estadual de São Paulo. Mas tem outros estados parando. Tem, mas nenhum estado tem a quantidade de time que São Paulo tem em competição nacional e internacional. Todos os times da Série A1 têm competições para jogar. Tem clubes jogando mais 2 e clubes possibilidade de jogar mais 3. Então, são coisas diferentes. O futebol não parou no mundo. Está parando aqui. A questão financeira dos clubes. Nesse momento, ela ainda está absolutamente sob controle, porque nós vamos terminar a competição exatamente na data que estava programada. É esse o nosso objetivo. Nós temos uma relação com os clubes muito clara e transparente. Toda a competição, toda competição de acesso tem cota. É a única federação que paga cota para o A1, para o A2, para o A3, para a segunda divisão, para o feminino. Não tem cota base e Copa Paulista. A Copa Paulista tem para premiação para o campeão. Tem um orçamento pronto em que ela distribui toda a receita que ela arrecada para os clubes. O A1 e o A2, eles se sustentam. Os contratos deles são o dinheiro que são revertidos a esses dois clubes. Com 10% do A1 e do A2 e de outras pequenas receitas da federação, é que a federação banca integralmente as cotas do A3, da segunda divisão, e paga taxas de arbitragem de Copa Paulista e futebol feminino.
não cabe, os clubes conhecem bem a forma da federação trabalhar, porque eles aprovam tudo isso, é tudo dialogado com eles, para fazer uma exceção. Não tem como você dar dinheiro para um, você não pode dar dinheiro para outro. Nós temos 100 filiados, não tem como atender 100. Mas graças a Deus ainda há um equilíbrio. Eu senti, principalmente na Série A3, que é uma série mais sensível, uma melhora no comando de vários clubes e na gestão de vários clubes. O futebol paulista está melhorando, está andando. A gente teria dado passos muito importantes se a pandemia não viesse. Mesmo assim, nós estamos controlados. Nós estamos juntos, analisando os problemas, sempre juntos e decidindo com os clubes. A decisão é deles. O Zé vai fazer mais uma pergunta para o Reinaldo. Já estamos de volta, Wilson, para toda a rede aqui no Esporte em Discussão. Só uma informação, ó. Uma informação bem triste que vem atualizada depois desse boletim das 13 horas, ó. Após piora de quadro de Covid-19, o coordenador da Seleção Brasileira Masculina da base, né, da CBF, o Branco, foi entubado na UTI do Hospital Copstar, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O último boletim divulgado agora há pouco informa que o ex-jogador está sedado e respira com a ajuda de aparelhos e ventilação mecânica. Então, boas vibrações. Eu estava apavorado com isso. Desde que eu soube que ele estava internado, eu conversei com a CBF, o pessoal tinha falado com ele, mas eu conheço o Branco. O Branco é um amigo querido, um parceiro, mas o Branco de se cuidar, nada, né? Mas me deu, o meu medo é escutar essa notícia que está dando agora, porque é uma tristeza enorme, que é uma pessoa muito querida. Eu tenho um respeito e admiração enorme. Vamos rezar todos por ele, porque a gente precisa dele aqui junto. Que esse espírito guerreiro que ele sempre teve no campo, né? Que entre em campo agora, né? Que Deus proteja o Branco aí. Presidente, a minha colocação, reunião segunda-feira, por exemplo, define o Campeonato Paulista num outro estado. A logística já está sendo trabalhada. Em quanto tempo após a decisão poderia se jogar efetivamente na semana que vem? Nós queremos jogar no meio de semana. Estamos trabalhando a logística, como não está detalhada, porque a gente não sabe o dia e o horário, mas as 3 possibilidades que existem, nós já estamos colocando o pessoal de logística, uma empresa de logística, para estudar a forma de levar e trazer de forma segura, o mais seguro possível, as equipes de futebol. Fala, Brunão, pra gente aí fechando com o presidente Reinaldo Carneiro. Beleza. Reinaldo, você falou dos estados que estão parando, e também, claro, tem essa possibilidade que você falou que vocês estão negociando com outros estados. Você imagina que há alguma chance, se não imediatamente, mas daqui a pouco, de termos uma paralisação geral, como aconteceu, da CBF mesmo determinar a suspensão da Copa do Brasil, enfim, você acha que existe essa possibilidade com vários estados parando nesse momento? Hoje eu descarto essa possibilidade. Agora, se a gente analisar, 48 horas atrás, a situação era uma. 72 horas atrás, a situação é outra. O Brasil não consegue parar. Se a FIFA parar, a Conmebol parar, se estuda isso. Mas não é que nenhum dos dois estão sinalizando. Hoje, a Inglaterra já está estudando um protocolo para a volta de público nos estádios. Eles estão muito mais na frente do que a gente. Na minha opinião, de leigo, a gestão deles da pandemia foi melhor que a nossa. Então, os Estados Unidos, agora, mês que vem, todo mundo já está vacinado, todos os adultos estão vacinados já. Então, eu acho que eu não vejo outro caminho a não ser a vacinação. Quando todo mundo estiver vacinado aqui, a situação vai ser muito difícil. Mesmo com a vacinação, a gente vai ter que continuar tendo muita atenção. Então, nesse momento, eu não vejo possibilidade de futebol parar, não. Então a proposta, só uma coisinha bem rapidinho, a gente está discutindo aí a possibilidade dos empresários comprarem vacinas para os seus funcionários, doando metade para o SUS, ou enfim, é uma discussão que está posta. Havendo essa possibilidade, a Federação Paulista, por exemplo, tem essa ideia de comprar vacinas para os clubes, para os jogadores, ou para o mundo do futebol paulista? Emanuel, a Federação Paulista foi consultada para a CBF compraria um lote
e a federação arcaria com uma parte. Nós aceitamos imediatamente. Foi negado pelo Ministério da Saúde. Isso há um mês atrás, 45 dias atrás. Ô, presidente, para fechar com o senhor, prometo. No futebol, os ídolos, os grandes personagens, eles são exemplos, né? Para os mais jovens, para as crianças, enfim, para quem acompanha o futebol de perto. Tanto que o jogador corta cabelo de um jeito, a molecada vai lá, corta igual. É normal. Eu queria que o senhor falasse o que o senhor achou desses episódios envolvendo o Gabigol nos últimos dias e do Muricy Ramalho também, por favor. E eu também. Você também, vamos pôr. Todo mundo Vamos no pôr pacote. Vampeta no pacote, vai. Eu vou pegar meu Bab na Apesar que o seu não foi um evento, né, Vamp? As pessoas que te viram lá... Jogar bola é 22 contra 22. Aí a pessoa soube que eu tô na região. Soube que Vampeta... Marcos tá lá, é Marcos. Aquele gordinho mas é Marcos. Mas acabamos. Aquele gordinho é o Vampeta, aquele gordinho é o Vampeta. 10 minutinhos só. Aí você terminou mas acabou na hora. Mas recebeu um puxão de orelha nosso aqui também, o Vampeta. Recebi e se tiver outro eu vou jogar de novo. Fala, presidente, por favor. Também pode puxar a orelha do Vampeta. Eu não sei nada do Vampeta, o Vampeta está absolvido. Mas vamos lá comparar. Não dá para comparar o Gabigol com o Muricy. São coisas completamente distintas. Independente da festa, ali onde o Gabigol estava, tinha mais uma, duas ou três infrações da legislação. O Muricy estava caminhando numa praia e, pelo vídeo que eu vi, absolutamente sozinho. Quem tinha era só as pessoas que chegaram. São coisas completamente distintas. Eu sou seguidor da rede social do Muricy e ele sumiu. Desde que começou a pandemia, ele estava trancado lá na casa dele, lá, e sempre pregando, justificando. O Muricy tem uma postura muito clara da atitude dele, é muito clara, muito transparente. E eu respeito muito o Muricy. O Gabigol não dá para defender, é indefensável. Um jogo é proibido, aglomeração é proibida, festa é proibida, outras coisas que tinha lá é proibida. Não, sabe, não dá para defender isso. Muito ruim. Presidente, queria agradecer a sua participação aqui na Jovem Pan. Voltaremos a falar após a reunião que vai acontecer na próxima semana, que o melhor seja decidido, né? Aqui também falamos a todo momento sobre esses dados, sobre essa estatística, o que vai melhorar, o que vai piorar com ou sem futebol. Também vivemos do futebol aqui, mas se for melhorar, se as pessoas tiverem a vida preservada sem futebol, a gente vai ser os primeiros aqui a aplaudir essa paralisação. Enfim, a Jovem Pan também preza pela vida e para que essa pandemia passe logo, para que as pessoas sejam vacinadas, é o que a gente fala todo dia aqui. E desde março do ano passado, nesses meses todos, já há mais de um ano, essa pandemia vem atrapalhando a vida de todo mundo. Muito obrigado pela participação, presidente. Grande abraço e boa sorte aí nessa reunião de segunda-feira, que o melhor seja decidido, presidente. Obrigado, Espímpolo, Vamp, Bruno, Zé Manuel. Nós estamos igual a vocês. Se o futebol parar, tiver alguma prova científica, o futebol parando, a pandemia diminui, nós paramos junto. O esporte da Jovem Pan e o futebol. Mas isso não é verdadeiro. Por favor, nos indiquem. A melhor forma de proteger os nossos atletas é colocando eles numa bolha sanitária. Nós propusemos isso. Mas vamos ter paciência, o momento é grave, o diálogo é sempre o melhor caminho. Continuamos dialogando. Agora, bom senso precisa prevalecer. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Boa tarde, Jovem Pan. Muito obrigado, presidente. Grande abraço.